a gente vai falar sobre o Deus triuno, né? O fato de Deus ser trinitário, e por isso a gente crê num Deus triuno. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a refletirmos, Senhor. Nós precisamos ser muito cautelosos ao falar a respeito de quem Tu és, Pai. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és um Deus grande, és um Deus inacessível em sua totalidade à mente humana. Mas o Senhor nos revelou os Teus atributos através da Tua palavra, Senhor. Então nos concede a graça de podermos contemplar por meio das nossas mentes e corações a grandeza de quem Tu és, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a refletirmos humildemente, sabendo que o Senhor é muito maior do que tudo isso que eu vou falar aqui, Senhor. Mas que pelo menos, Pai, aquilo que for dito aqui produza adoração nos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, falar sobre Deus e falar em nome de Deus está na moda atualmente, né? Muita gente aí falando de Deus, falando sobre Deus. Nós vemos aí nos filmes deuses, né? Heróis que se tornam deuses, e muita gente aí pensando sobre Deus, sendo que há pouco tempo havia sido afirmado que Deus estava morto. O ateísmo estava aí em crescente, em uma crescente, mas de uns tempos para cá, de uns anos para cá, isso na realidade não tem sido uma realidade no mundo. Pelo contrário, a espiritualidade ela tem crescido, e essa espiritualidade que tem crescido tem feito as pessoas falarem muito mais em Deus, e até mesmo governos utilizarem Deus como ferramenta de controle, né, da opinião pública, infelizmente. O mundo se pergunta se existe um Deus. Muitos tentam provar que Deus não existe, enquanto outros provam que Deus existe. Dizem provar que Ele existe, dizem provar que Ele não existe. E nós cristãos adoramos a um Deus no meio de todas essas concepções a respeito de quem Deus é e da existência de Deus. E aí devemos perguntar, qual é o Deus que nós adoramos? Todos estão se referindo ao mesmo Deus? Como é que a gente pode conhecer o Deus cristão, que é o Deus que nós adoramos? O teólogo Karl Barth, ele disse sobre o nosso Deus: o Deus do Evangelho, quer dizer, o Deus que se manifesta no Evangelho, que por si mesmo fala aos seres humanos, que age neles e entre eles, da maneira por Ele mesmo indicada. Vou repetir, abre aspas. O Deus do Evangelho, o Deus cristão, quer dizer, o Deus que se manifesta no Evangelho, que por si mesmo fala aos seres humanos, que age neles e entre eles, de maneira por Ele mesmo indicada. O Deus do Evangelho de Cristo, que é o nosso Deus, no meio de tantos deuses, quem é o seu Deus? O meu é o Deus do Evangelho de Cristo. Ele escolheu se revelar a nós por meio das Escrituras. Escrituras essas que primeiro se apresentaram como a lei e os profetas, dados a Israel, a nação escolhida para dela vir o Messias. E depois os apóstolos interpretaram, conviveram, leram e foram guiados por Cristo à leitura da palavra, da lei e dos profetas. Esta então, encarnada em Cristo, revela a vida do Deus que se fez carne, habitou entre nós,
cumprindo tudo o que foi dito pela lei e pelos profetas. Nós, então, estudamos a palavra que registra o Deus que se revelou entre nós e prometeu se revelar em carne. E por meio desta, revelou-se à igreja, por meio da palavra, da descrição do que se fez carne. Nós hoje estudamos essa palavra, a revelação, e descobrimos o que Deus disse a respeito de si mesmo e fez por nós. O Franklin Ferreira, aqui nesse capítulo, que ele é quem escreveu esse capítulo aqui do livro, ele acrescenta o seguinte: precisamos estudar a revelação que nos chega por meio das Escrituras sobre o Deus único e verdadeiro que se dá em amor a pecadores. Por isso, para a gente entender a respeito de Deus, o Deus do Evangelho, o Deus cristão, precisamos estudar o que Ele revelou a respeito de si mesmo e de suas obras nas Escrituras. Deus, Ele se revela não de modo sistematizado, mas Ele se revela por meio dos relacionamentos com pessoas que escreveram as Escrituras. Então nós precisamos estudar essas afirmações, essas escritas a respeito do relacionamento de Deus com essas pessoas e como que Deus escolheu passar para nós essa revelação de si mesmo na Bíblia. E assim nós entendemos quem Deus é. Certo? Então, o nosso Deus, o Deus cristão, se revela na palavra. Certo? Pastor, e a natureza revela, o ser de Deus revela sua sabedoria, sua inteligência, sua grandeza, revela atributos por ser obra de suas mãos, mas não revela a essência de si como as Escrituras revelam. Por isso que qualquer pessoa que disser que adora o Deus cristão, precisa entender quem Deus é na Bíblia, porque é ela que revela o Deus cristão, porque o próprio Cristo escolheu revelar-se assim. Ok? Hoje a gente vai ver então duas características. O nosso Deus é único e o nosso Deus é triuno. Certo? É um só Deus e Ele é triuno. Você então pode pensar: pastor, mas eu creio que Deus é um só. Mas aí você precisa pensar no seguinte: as implicações disso. Porque, por exemplo, se você olhar para uma doutrina como a doutrina da Igreja Católica, eles dizem que creem num só Deus. Só que eles têm diversos seres espirituais, como os santos, que é a quem eles recorrem em momentos específicos. E isso, na realidade, se você parar para analisar, constitui um politeísmo. Por mais que eles digam, não, isso não, é sim um politeísmo. E a gente vai ver aqui por que isso caracteriza-se um politeísmo. Mesmo que não são deuses, só que são deuses menores. Na concepção bíblica, os santos da Igreja Católica são deuses menores, são deusezinhos. Certo? Então, a gente precisa entender o que significa que o nosso Deus é um só Deus. A primeira afirmação na Bíblia, lá em Gênesis 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A primeira afirmação da Bíblia. Quando a Bíblia então começa a revelar Deus, ela não se preocupa em provar que Deus existe. Provar, não, ele existe, eu vou provar. Aí ele começa lá a jogar argumentos para provar que Deus existe. Não, ele não se preocupa com isso. Mas ele se preocupa em fazer uma afirmação. A afirmação de que tudo existe por causa de um Deus criador. Ou seja, Deus é antes de todas as coisas. Deus não é fruto da natureza.
Deus não é resultado do mundo, da mente humana. Deus não é resultado dos sonhos, das opiniões, das visões que o homem tem a respeito de alguma coisa. Não. Deus, ele é antes de tudo. Ele é antes de toda a matéria e todo o tempo criado. E uma afirmação extremamente importante, lá no primeiro versículo da Bíblia é: Deus, o nosso Deus, criou o céu e a terra. Ponto. Um único Deus que domina tudo é o que foi ensinado a Israel, que vivia em uma cultura politeísta. Uma nação que vivia numa cultura que tinha muitos deuses. A eles foi ensinado que todas as coisas criadas foram criadas por um Deus. Ou seja, se Deus criou todas as coisas, então não existem outros deuses. Não existem deuses disputando quem cria mais o quê, quem domina mais o quê, não existe. É por isso que lá em Deuteronômio 6:4 foi dito a Israel o seguinte: ouve Israel, o Senhor. Senhor é o termo que dá a ideia de dominação. Senhor, aquele que domina. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não existe outros deuses que dominem nada. Ele é único Senhor que domina sobre tudo, absolutamente tudo. A crença na existência de outros deuses, mesmo que menores, como os santos, é extremamente combatida em todo o Antigo Testamento, sendo vista como pecado de idolatria. Ou seja, não existe espaço nas Escrituras para a existência de nenhum outro Deus, nem deusezinhos, nem seres menores com poderes divinos. Não. Pastor, e os anjos? São seres celestiais que só executam algo se Deus permitir que eles executem, pois eles não são senhores. Certo? Os anjos não são senhores. Então os anjos só realizam algo se Deus permitir que eles façam. Até próprio Satanás só faz algo se Deus permitir que ele faça. Se Deus der a ele a autoridade para fazer, depois Deus tira a autoridade de volta. Ele dá e tira, ou seja, Deus ele pode dar e tirar a autoridade, mas aquele que recebeu a autoridade continua sendo submisso a Deus, pois ele só pode fazer o que faz sob a tutela da autoridade do Senhor. Então Deus é único, não existem outros deuses. Qualquer crença no meu coração na existência de algum outro ser independente, com poder independente de Deus, é idolatria. Essa é a questão, certo? Isaías 45, 18 a 20, ele diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Preste atenção nessa afirmação. Vou repetir, Isaías 45, 18 ao 20. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Quando isso é afirmado, para a gente parece muito óbvio, mas numa cultura politeísta, numa cultura que acreditava em muitos deuses, isso era uma afronta. Por quê? Existia um Deus do céu, existia o Deus da terra, o Deus da água, o Deus do sol, o Deus das estrelas, o Deus do trabalho, o Deus do... Nessa cultura que tinha deuses, que cada um disputava um com o outro seu poder, nós vemos aqui agora dizendo que existe um Senhor que criou os céus, no sentido daquilo que é maior do que matéria, e a terra, no sentido daquilo que é material. Criou tudo.
Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então ele formou uma terra que era para ser habitada. Continua, eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Ou seja, eu não disse a Israel, me busque em vão, que vocês vão buscar e vai que consiga me achar. Se vocês começarem a buscar assim, aí de repente, eita, achei Deus. Não. Não falei em segredo, ou seja, não me escondi. Não falei em lugar escuro da terra, ou seja, eu não fui para os cantos lá obscuros e assim, venham me seguir. Não. Eu não disse à descendência de Jacó, me busquem em vão. Eu não mandei vocês fazerem algo que fosse inútil para me achar. Não. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Ou seja, eu digo como as coisas são e como devem ser. Anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Eles não sabem de nada, eles pegaram um pedaço de objeto, eles colocaram confiança nesse objeto, esse objeto não tem poder nenhum, é um pedaço de madeira, por mais que eles achem que aquilo tem algo, mas não tem, o efeito que aquilo produz é só no coração enganoso deles mesmos, não é nada naquele objeto, é apenas na cabeça deles. E aí, obviamente, sabemos que a Bíblia nos revela também que os demônios, eles tomam ocasião e começam a fazer uso daqueles objetos para enganar, não o objeto em si. Entenda uma coisa, não é o objeto, papel é papel e sempre vai ser papel. Agora, se eu acreditar que esse papel é alguma coisa, a questão é que um demônio vai fazer uso da minha crença para me enganar, mas não é tornar o papel diferente não, vai continuar sendo papel, o problema é o meu coração. Essa é a grande questão. Por isso que nós não podemos ter no nosso coração nenhuma dúvida do absoluto domínio de Deus. Nós não podemos ter nenhuma crença de que exista algo em algum lugar, algum objeto, alguma coisa que tenha algum tipo de divindade que não seja permitida pela ação soberana de Deus. Jesus afirmou que uma condição para cumprir os mandamentos relativos ao ser de Deus era considerar o fato de que o nosso Deus é um ser único e por isso nada poderia disputar o amor pela divindade em nosso coração. Aí vem uma grande questão. A condição para você obedecer a Deus, primordial, é que somente Ele esteja no seu coração, no trono da sua vida. Essa é a condição inicial para que você possa ser capaz de obedecer a Deus. Por isso que a idolatria é tão terrível, porque a idolatria é o quê? A idolatria são deuses inventados pela tua mente, tentando tirar o soberano Deus do teu coração. Esse é o pecado da idolatria, esse é o problema dela. São deuses menores, deuses entre aspas, né? Deuses da tua imaginação, disputando espaço para tomar o lugar do soberano na tua mente. Eles nunca vão tomar, é óbvio, eles não têm poder. Mas o teu coração vai passar a crer que eles têm algum tipo de poder. E por isso que Jesus ele afirmou o seguinte, ó, lá em Marcos capítulo 12, verso 29 a 30 diz, Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, olha aí que interessante, pelo fato dele ser único, é Ele a quem eu devo amar. Ao Senhor
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é, a partir da crença de que Deus é único, que está no trono, nada, absolutamente nada, nem ninguém consegue alcançar a grandeza dele, disputar o poder com ele, pelo fato dele estar numa posição sublime, única, absoluta, com poder completo, total. Eu amo ele. Eu amo ele. Por isso, eu posso obedecê-lo. Afirmar e crer de que Deus é único é uma condição para todo o resto da crença. Vai lá olhar os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Lá dos 10. Só existe um Deus. Esse é o primeiro mandamento lá. Todo o resto da crença da revelação na palavra e experiência da vida cristã vem do fato de que Deus ele é único e absoluto poderoso. Ponto. Por isso a gente pode afirmar o seguinte: só existe um único Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, que criou tudo e todas as coisas. Qualquer outra representação, seja intelectual ou material, que não seja o Deus que é revelado nas Escrituras, ou é uma projeção dos nossos sonhos, ou é um fruto demoníaco. Certo? Por isso que nós precisamos conhecer a Deus para não estarmos adorando uma projeção da nossa cabeça. Se você for perguntar um Deus do evangelho do coach, é aquele Deus que está lá. Ai, você é tão especial, você é tão amado, você é tão maravilhoso, eu estou apaixonado por você, eu desejo você, oh, você é muito maravilhoso para mim. Esse é o Deus do coach. Esse não é o Deus da Bíblia. Ou seja, é uma projeção da cabeça daquelas pessoas. Deus que está lá com raiva o tempo todo, irado o tempo todo. Eu vou dar pancada, porrada, vou castigar todo mundo. Eu estou aqui para pisar, para arrebentar com tudo. Também não é o Deus da Bíblia. Esse Deus é destruidor, não é o Deus da Bíblia. Quem é o Deus da Bíblia? Aí vem. Precisamos conhecê-lo. Esse capítulo aqui é exatamente essa abordagem. Certo que é um tema muito complexo, muito profundo. Eu preciso ler a Bíblia inteira para saber quem Deus é. Eu preciso ter essa concepção inteira aqui. Ele usou um livro todo para revelar pelo menos algumas coisas de quem Ele é. Algumas coisas que eu posso entender como ser humano. Mas nós vamos passar a eternidade olhando para Deus e tentando entendê-lo. E vai passar 1 trilhão e quadrilhão de anos e a gente vai dizer assim: poxa, eu ainda não entendi tudo. Ele é muito superior. Se eu como pastor vivo estudando isso aqui, vou passar a minha vida toda. E uma vez eu conversando com um pastor já de idade, já um senhor, eu perguntei, eu disse: pastor, ele pregou a Bíblia toda, ele disse que pregou a Bíblia toda, pelo menos ele acha que umas 2 ou 3 vezes, a Bíblia toda. Né? Na igreja, nas igrejas pelas quais ele passou, né? Aí eu disse: caramba, pregar a Bíblia toda assim. Aí eu disse: mas e aí, pastor? Quando você vai pegar um texto que você já pregou várias vezes, vai pregar novo? Ele disse: rapaz, eu descubro coisa que eu nunca tinha percebido. Eu disse: rapaz, impressionante. Ou seja, uma vida inteira entregue ao estudo disso aqui. E o cara vem me dizer, com quase 80 anos de idade, que ele ainda está aprendendo coisa. Gente, pelo amor de Deus, a gente dizer que isso aqui é um livro normal é muita loucura, né? E é uma revelação de quem Deus é. Ou seja, se eu posso passar 60 anos da minha vida olhando para esse livro e aprendendo, e ainda tem coisa para aprender, imagine eu olhando para o ser de Deus, sem ter uma mente limitada como eu tenho hoje, uma mente carnal, material, como eu tenho hoje. Gente, passaremos a eternidade sem conhecê-lo. Agora, para conhecê-lo, agora sim,
Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, para a gente não cair nessas projeções de Deus. Gente, isso é muito sério. Cada pessoa aqui na igreja, ela tem uma percepção diferente de quem Deus é. Infelizmente. Infelizmente. Por isso que estudar vai te ajudar a cada vez mais purificar a tua percepção de quem Deus é. Vai te aproximar do ser de Deus, vai te fazer cada vez mais entender esse ser, e isso vai te transformar. É isso que a gente vai passar a vida toda aqui dentro dessa igreja fazendo. E não vamos chegar no final. Vamos morrer sem alcançar o todo. Mas precisamos dessa experiência todo o tempo. Imagina uma pessoa que só lê a Bíblia uma vez por semana. Que durante a semana nem pensa em Deus. Meu Deus, ela deve ter um Deus, sei lá, muito troncho na cabeça dela, viu? Muito torto. Deve ser uma caricatura muito feia de quem Deus é. E aí ela vem no domingo para adorar quem? Essa caricatura que ela fez na cabeça dela. O que é que ela precisa fazer? Abrir a mente dela para receber da palavra a revelação do Deus verdadeiro. Nosso Deus é único. Mas aí vamos pensar mais especificamente. Quem é o Deus que os cristãos amam e adoram? Vamos lá, olha só, aí vamos exigir um pouquinho mais aqui da nossa mente. O Deus que se revela nas Escrituras, ele tem quatro características, né? Ele é pessoal e infinito, imanente e transcendente. Vamos entender o que é isso. Quando Jesus vai lá na oração do Pai Nosso, o que é que ele diz? Logo no começo. Pai Nosso que estais nos céus. Vamos parar aqui. Só essa afirmação. O que isso significa? Ensina que Deus, ele, apesar de infinito, como Deus, ele é pessoal como Pai. E que, apesar de estarmos na terra, podemos nos relacionar com Ele que está nos céus, acima de todas as coisas. A concepção essa ideia de nos céus significa acima de tudo. Ou seja, nós, seres terrenos, podemos nos relacionar com um ser transcendente, que está acima da matéria. O que é transcendência? Vamos lá, deixa eu explicar para você o que é transcendência. Tudo que eu toco, pego, vejo, o céu aqui, as nuvens, tudo isso aqui é matéria, certo? Traça uma linha. O que está abaixo dessa linha é matéria, certo? Da linha para cima é espiritual. Tudo que é transcendente, ele ultrapassa as duas dimensões, ou seja, material, mas ele consegue ir até o topo espiritual, é transcendente, certo? Nós, seres humanos, somos seres transcendentes, porque temos a capacidade de compreender a matéria, tocar a matéria, viver na matéria, mas a nossa mente consegue transcender, ou seja, alcançar aquilo que é espiritual. Os animais não são seres transcendentes, porque você não vê animal adorando a ninguém, animal projetando coisas, criando, ou seja, ele não tem capacidades transcendentes. O nosso Deus, nós somos seres terrenos, físicos, mas podemos nos relacionar com um ser transcendente, pois Deus ele é transcendente. Como é que Deus é matéria? Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele é um Deus transcendente. Em Gênesis, aprendemos na criação que Deus existe antes do tempo existir. Ele cria a matéria e o tempo. Como é que ele cria a matéria?
haja luz, houve luz. Organiza a terra, separa a água, cria animais, ele vai falando e vai criando. Como é que ele cria o tempo? Deus fez isso, eis o primeiro dia. Fez isso, eis o segundo dia. Fez isso, eis... Ou seja, ele criou o tempo dividido em padrão de 7. Padrão de 7. E aí a gente tem então esse ciclo do tempo dividido em 7. Sendo 6 de trabalho e 1 de descanso, segundo o padrão que as Escrituras nos apresentam. Então, como Deus ele existe antes da matéria existir, ele não depende da matéria para existir. Eu dependo da matéria para existir. Se não existisse matéria, eu era uma alma penada. O Gasparzinho. Eu dependo da matéria para existir, eu dependo de comida, eu preciso comer, eu preciso tomar água, eu preciso da matéria para continuar existindo como ser vivo. Deus não dependia, porque a matéria não existia e Deus já estava lá, se movendo sobre o universo. Então, Deus cria a matéria e o tempo. Se ele cria a matéria e o tempo e ele existe antes da matéria e o tempo, o que é antes da matéria e o tempo? Aquilo que é espiritual. Ou seja, tempo, matéria, antes do tempo e matéria. Deus ele é transcendente. Ele está acima de tudo isso. Ok? No mesmo livro, no mesmo livro de Gênesis, nós vemos que ele conversa com os seres humanos. Ou seja, apesar de ser um ser transcendente, ele entra no tempo e no espaço, porque ele é eterno. Ou seja, ele está no futuro, no passado, no presente ao mesmo tempo. Ou seja, para ele não faz diferença. Ele olha para a gente como uma linha. Ele olha assim, diz, aquela linha ali, ó, aquela linha voando no espaço. Quem é aquela linha? Somos nós. Estamos presos lá dentro, naquela linha. Tudo andando naquela direção. Ninguém pode mais voltar, não. A linha só vai numa direção. A gente é aquela linha. Deus, então, ele entra no tempo, no espaço e conversa comigo e com você. Ou seja, em um relacionamento de intimidade. É um ser transcendente, mas pessoal ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando Deus entra no tempo e no espaço para falar com a gente, ele não deixa de ser Deus. Ele não. Eita, o universo está entrando em colapso. Por quê? Porque Deus saiu do trono dele e entrou aqui para conversar comigo. Volta, Deus, para ir trabalhar. Não. Continua o universo sendo sustentado por ele, pois ele está acima de tudo isso, sustentando todas as coisas, mas ele penetra no tempo e no espaço e fala comigo, com você e com todo mundo ao mesmo tempo, sem problema algum. Como é que ele faz isso? Papai Noel entrega os presentes todos no dia de Natal, né? O pessoal diz, né? Mentira, porque Papai Noel ele não é onipresente, onisciente e onipotente. Ele não pode fazer isso. Pelo contrário, ele nem existe. Eita, as crianças estão chorando em casa, né? Mas chore mesmo, menino. Vai acreditar em mentira, não. Pai, não mintam para os seus filhos, não. Mas o fato é que, por que Deus ele faz isso? Né? Porque ele não está preso ao tempo. Quando ele vem conversar com Eli, ele não precisa deixar de conversar com Stephenson nesse mesmo momento. Por quê? Porque ele pode conversar com Eli e ao mesmo tempo, já que ele é eterno, conversar com Stephenson sem que o tempo esteja passando para ele. E aí? É louco, né? Eu não sei. Janaína ali está dando show ali na interpretação. Mas é assim que acontece. Ou seja, ele consegue falar com 7 bilhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo, sem que o tempo passe para ele. Ou seja, ele é transcendente, mas ao mesmo tempo pessoal. Quando ele entra na criação, ele se torna imanente. Ou seja, ele passa a fazer parte daquela criação. Cristo, imanente. Ele participa dessa estrutura da criação, dessa dinâmica da criação. Olha só que coisa. Quero ver um herói da Marvel, então. Ser igual, né?
Não chega nem perto, né? Deus é infinito por ser eterno. Nada cabe Deus. E é interessante, gente, porque, olha, a gente acha assim, Deus está aqui? Está. O quê? É o olho dele que está aqui? É o pé dele que está aqui? Não, ele está aqui por completo. E lá no Japão, na igreja que está adorando, nesse momento, ele está, mas é o quê? É a cabeça dele que está lá? É a orelha? É o quê? Não, é ele completo. Como? Ainda me pergunte. Ele é infinito, nada pode contê-lo, porque ele é eterno, além do tempo. E pessoal, porque ele se relaciona com o ser humano de modo, muitas vezes, humano. Ele é transcendente, porque está acima da matéria, mas é ao mesmo tempo imanente, porque ele entra na matéria, no tempo e no espaço, para se relacionar com a gente. Um ser infinito e transcendente, ilimitado, que está acima do tempo, do espaço, da matéria, se relaciona ao mesmo tempo com seres finitos, materiais, limitados, como nós. Mas ele não perde a sua capacidade e a sua identidade por fazer isso. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ter um santo temor quando a gente acha que Deus não vai resolver aquele nosso problema. Será que ele não tem capacidade? Será que ele perdeu o poder dele? Será que ele esqueceu de mim? Devemos ter um santo temor, pois ele se reduz à nossa esfera para nos fazer entender quem ele é. Se relaciona conosco. E ele não precisava fazer nada disso. Deus infinito, completo, transcendente, eterno. Por que que Deus precisaria entrar no tempo, no espaço, na matéria, reduzir-se para falar com um ser tão pequeno e limitado como eu, para ouvir minhas reclamações, minhas dúvidas a respeito dele, meus pecados? Por que que alguém tão grande precisava fazer isso? Ele não precisa, quem precisa sou eu. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26. Por quê? São criados assim. Fomos criados com características que apontam para a pessoa de Deus. Por isso somos imagem e semelhança. Somos transcendentes. Apesar de estarmos presos na matéria, mas nós podemos experimentar a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, a espiritualidade. Em Cristo nós somos chamados então a chamar Deus de Pai. Olhar para esse ser tão grandioso e chamar Ele de Pai. Em um relacionamento de plena intimidade e cuidado por nós. O que é pecado então, meus irmãos? É negar essa necessidade da nossa existência. Achar que a gente pode ser independente. Querer ser independente de quem nos sustenta. Como é que pode ser? Como é que eu posso viver independente de quem me... Como é que eu posso... Estou lá com um aparelho, sendo mantido por aparelhos no hospital. E aí eu digo assim, que nada, eu não quero desses aparelhos não. Que loucura, né? Me livrar dos aparelhos que me mantêm vivo. O pecado é isso, gente. Uma tentativa constante de cortar o cordão de quem me sustenta. Nunca vou conseguir isso. E Ele, em sua graça, continua mantendo essa criação existindo, mesmo rebelde a Ele. E aí a gente fecha então esse entendimento. Quem Deus é, único, infinito, eterno, mas Ele entra no tempo e no espaço para se relacionar comigo e com você, apesar de Ele ser tão grande. Certo? Ou seja, Ele é pessoal, mas ao mesmo tempo infinito. Transcendente, acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele entra na matéria também. Participa dessa matéria. Segunda característica, que são essas duas que a gente vai ver hoje. Ele é triuno, Pai, Filho e Espírito.
Vamos compreender a presença e relacionamento da Trindade nesse texto aqui. Ó. Vamos lá para 1 João. Abram suas Bíblias. 1 João capítulo 4. Do verso 7 ao 19. Observe as descrições que nos ajudam a entender a Trindade nesse texto. Assim, vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele está chamando a gente a um relacionamento de amor, como povo. Amemo-nos uns aos outros. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque o amor procede de Deus. Ou seja, amar é algo que eu tenho e que eu recebo do ser de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, só sou capacitado a amar de modo ideal se eu nasci de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, amante é. Vamos dizer assim, amante no bom sentido. Filho de Deus deve amar. Certo? E conhece a Deus. Por quê? Porque nascemos dele. Quem não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Olha só que essa afirmação é muito importante. Deus é amor. Aqui não está dizendo que Deus tem amor. Aqui não está dizendo que Deus sente amor. Aqui não está dizendo que Deus escolheu o amor. Aqui está dizendo que Deus é amor. E aqui não está dizendo que o amor é Deus. Não é isso. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Certo? Porque senão eu posso... O amor é que dá origem ao ser de Deus. Não. Deus é que reflete em si aquilo que eu chamo de amor. Por quê? Amor é a estrutura do ser de Deus. Eu tenho um esqueleto, a minha estrutura, matéria, a minha estrutura. O ser de Deus, a estrutura do ser de Deus é amor. Deus é amor. Certo? É a essência de quem Ele é, amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Olha só. Como então eu consigo ter acesso à visão do amor de Deus, do ser de Deus? Se eu olhar para Deus, o que eu vejo? O que Ele revela para mim. E o que Deus revela para mim? Amor. Como? Para eu poder olhar e ver Deus, quando eu olhar e ver Deus, o que é que eu vou ver? O amor dele. Por quê? Porque Ele é amor. Então o que eu vejo é amor. Como então esse amor se manifesta? Ele continua. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, como eu vejo o amor de Deus? Quando eu vejo o Evangelho. Quando eu entendo o Evangelho, eu estou entendendo o amor de Deus. Quando eu vejo o Evangelho, eu estou vendo o amor de Deus. Quando eu vivo o Evangelho, eu estou vivendo o amor de Deus. Quando eu amo meu irmão, eu estou vivendo o efeito do amor de Deus em mim para com o meu irmão. Nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? O que é? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, não é uma característica que nasce em mim. Amar não é algo que nasce do meu coração. Eu não produzo amor. Porque o amor é uma característica própria do ser de Deus. O ser humano, ele não nasce com amor dentro dele. Ele nasce com afetos. Ele gosta da mãe, gosta do pai, gosta do filho, gosta da filha, ele gosta. São afetos. Amor é outra coisa.
amor é algo exclusivo do ser de Deus. E o amor não é algo que é inerente ao ser humano. É nisso que consiste o amor. A consistência do amor é que nós não amamos a Deus, mas que Ele nos amou. A essência do amor está nele, a origem. Ele nos amou, porque Ele é amor. Ao olhar para nós, Ele nos ama, nos amou. E aí o que foi que Ele fez? Enviou o seu Filho por amor. E o fato dele enviar o seu Filho por amor é o que me dá acesso ao amor de Deus. Ou seja, eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu só amo meu irmão porque Deus me amou. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Certo? Imagina um choque elétrico. Se você está pegado num fio e o fio está te dando choque, se outra pessoa pegar em você, vai também receber a descarga. Quem foi alcançado pelo amor de Deus, deve amar os outros. Porque faz parte de quem você é agora, do seu ser. Deus nos amou de tal maneira e nós devemos também amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. Olha que interessante. E nós temos visto e demos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Olha aqui a Trindade presente. Deus, Pai, Filho e Espírito, nos ama. E aí, Deus prova o seu amor por enviar o Filho. E aí, nós permanecemos nesse amor porque Ele nos deu o Espírito, que é Deus. E nós, verso 14, nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, quem está somente temendo é porque não foi alcançado pelo amor. Quando é alcançado pelo amor, ele passa a se sentir amado e não se sentir ameaçado. Certo? No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha aí. Olha que interessante. Deus é amor. Deus me amou. Como é que Deus revelou que Ele é amor para mim? Por atos. Que atos? Ele enviou o Filho. E ao enviar o Filho por morrer por mim, Ele prova o seu amor. Ok, Ele me amou. Mas o que me faz participar desse amor, me sentir amado e participante do amor de quem Deus é? O Espírito. Ou seja, Ele envia o Espírito para me manter nesse amor. Então o Espírito passa a ser então o ser de Deus que me mantém unido a Deus, pois Ele habita dentro de mim e por isso eu faço parte então desse relacionamento de amor com Deus.
A essência do ser de Deus é amor. E se a essência do ser de Deus é amor, nós não podemos afirmar que Deus tem amor ou que Deus ama. Simplesmente nós devemos dizer: Deus é amor. Amor para Deus não é um sentimento, é um atributo da sua estrutura divina. Este se revela para nós no fato dele enviar seu Filho para nos salvar. Ou seja, o amor de um ser triuno se revela a nós por meio dos atos de redenção. O Pai envia o Filho por amor a nós. Seu Filho morre por amor a nós, em amor e obediência ao Pai. Por fim, o Espírito é dado para nós como prova desse amor, pois o Espírito vem para nós, para nos fazer experimentar o amor de Deus e nos capacitar, nos transformar a amarmos os outros. Pois ao amarmos os outros, refletimos quem Deus é. O amor do Pai, do Espírito e do Filho, um pelo outro, se revela em salvação. Olha que interessante. Como é que eu consigo entender que Deus é amor? Porque o amor dele é tão intenso que esse amor, ele redunda, ele transborda em salvação. Ou seja, o Deus triuno, ele tem um amor tão intenso dentro dele que transborda em salvação. Para mim e para você. O Franklin Ferreira, ele afirma o seguinte: em resumo, o que o apóstolo ensina é que Deus é pessoal, é amor. E só pode ser amor transbordante, gracioso, propiciador e experimental por ser um Deus trino. A declaração apostólica de Deus amor é uma declaração trinitária. Por quê, gente? Deus, ele é amor. Como é que o ser de Deus pode ser amor? Você diz, como? É um amor andando assim? Como isso acontece? Porque ele é trino. Por isso que isso é possível. É uma condição natural do ser dele. Uma prova da triunidade de Deus nas Escrituras está nos nomes divinos dados aos três quando se refere a cada um em momentos específicos. Os atributos divinos igualam, ou seja, quando se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito, no momento em que se refere ao Pai, ele usa nomes divinos, ao Filho nomes divinos, ao Espírito nomes divinos. Quando se refere às obras que Deus realiza, ele cita obras que o Espírito realiza como se fossem obras de Deus, porque o Espírito é Deus. Ele cita obras que o Filho realiza como se fossem obras de Deus, porque o Filho é Deus. Ele cita obras que o Pai realiza como se fossem obras de Deus, porque o Pai é Deus. Quando ele fala sobre louvor, digno de louvor, o Espírito é digno, o Pai é digno, o Filho é digno. Aqui no livro, se você duvidar disso, aqui no livro ele dá uma centena de referências bíblicas para você enxergar isso, certo? Essas afirmações que ele faz. Gente, por que Deus então, já que é Pai, Filho e Espírito, são seres divinos, e revela-se na Escritura a existência de três seres divinos, igualmente Deus, e que não são chamados de deuses, mas é chamado de Deus, cada um deles é Deus. Por que ele é amor? Porque esse ser vive em pleno, total e eterno amor um com o outro, doando-se e recebendo, doando e recebendo, doando e recebendo, eternamente amor. Por isso que olhar para Deus, você vai ver amor. Por quê? Porque o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai, e assim sucessivamente e eternamente. A dinâmica desse movimento Pai, Filho e Espírito, essa dinâmica chama-se amor. Então, quando eu olho para Deus, eu vou ver amor. E como esse amor se revelou para mim? Quando o Pai envia o Filho para morrer por mim, e o Filho volta para o Pai,
e o Pai e o Filho enviam o Espírito para firmar o amor dentro de mim e me selar para Ele eternamente. E aí eu me sinto amado, protegido e garantido para a vida eterna. Por isso que a gente não pode dizer simplesmente que a Bíblia fala do ser de Deus de maneira, afirmações que eu e você entendem de maneira muito simples. Porque o ser de Deus é muito maior do que a gente pode entender. Por isso que para a gente poder entender o ser de Deus, a gente tem que entender de que maneira Ele se revelou no Filho, no Espírito, a missão do Filho, a missão do Espírito, a missão do Pai. Quem foi que fez o quê? Como que Ele se relacionou com determinadas pessoas. Isso vai revelando Deus. João 17, a gente vê Jesus nos chamar a viver entre nós a unidade que o Deus Trino vive entre si e deseja viver conosco. Lá em João 17, Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, ou seja, que a igreja, todos os membros da igreja sejam um, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles sejam em nós. Ou seja, Jesus morreu na cruz para que toda a igreja se ame tão poderosamente ao ponto de ser vista como uma só pessoa, a igreja, um só. Mas essa igreja ama tanto a Cristo, que quando o mundo olha para a igreja, vê um povo unido com um Senhor, fazendo parte de um Deus. Por isso que o pecado, o que é que ele faz? Ele quebra isso. Em outros pontos, vemos como a igreja é chamada ao se relacionar com Deus triuno. A igreja, ela não se relaciona somente com Deus, no sentido só Deus, Deus triuno. Mas ela se relaciona com o Pai, com o Filho, com o Espírito, em momentos em que você mostra, é apresentado esse relacionamento trinitário com a igreja. Por exemplo, a bênção apostólica, lá em 2 Coríntios 13, 14. Olha o que é que ela diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Interessante, né? Citou a Trindade, mas foi dando relacionamentos dessa Trindade com a igreja. 1 Pedro 1,2 fala para o povo, vocês, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que interessante. Judas diz, lá em Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Interessante. Outra relação. E o que é que Jesus disse? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Interessante. Precisamos agora pensar a respeito das funções dadas a cada um. As relações que existem entre si. E essas relações são dadas Pai, Filho e Espírito. Será que existe hierarquia entre os três? Vários textos mostram como essas relações acontecem. A página 65 e 66 do livro, vou dar uma lida agora. Tem um ponto importante para a gente entender. As distinções entre as pessoas são relacionais. Ou seja, sempre houve um relacionamento pessoal na Trindade. Uma relação marcada por comunicação e amor mútuo. O Pai sempre foi o Pai e desde a eternidade teve consigo seu eterno Filho. Nunca houve um tempo em que o Pai não tivesse seu amado Filho. O Pai e o Filho se amam intensamente, um amor eterno que se revela na pessoa do Espírito. O vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho.
O Espírito Santo é o transbordar do amor pessoal da Trindade. Por meio dele, do Espírito, os pecadores salvos são inseridos nessa comunhão de amor. Esse ensino da autossatisfação divina mostra que em Deus não há nenhuma necessidade de acrescentar algo a si ou de criar algo fora de si para a realização do amor que existe entre as pessoas da Trindade. Deus sempre foi, é e será amor. Por quê? Porque existem 3 pessoas que se amam. Como é que eu posso amar alguma coisa que não existe? Já existe. Quem? As 3 pessoas que se amam. No entanto, é importantíssimo enfatizar que no próprio ser de Deus sempre houve e haverá igualdade. Pensar de outra forma e abrir as portas para algum tipo de subordinação entre o Pai, entre as pessoas, resultará em distorção do ensino bíblico. Este ensino tem sido da igreja desde muitos anos. Para a gente fechar, Efésios capítulo 1. Olha que interessante, Efésios capítulo 1, verso 3. Olha essas relações sendo apresentadas aqui no texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Ele está falando aqui da redenção, certo? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o que o Pai fez ao enviar o Senhor Jesus, nos abençoou em Jesus, em todas as regiões espirituais, transcendentes. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. E aí Deus, ele se referindo aqui ao triuno. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Para quem? Para o Deus triuno. Para sermos adotados como seus filhos. Por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho, nós nos tornamos filhos do Deus triuno. Segundo o propósito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, o Pai enviou seu Filho para tornar-nos filhos do Pai. Por meio da obra de Cristo. Nele temos a redenção, nele em quem? Em Cristo, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, o Pai concebeu, o Filho foi enviado, o Pai concebeu o plano, o Filho foi enviado para cumprir o plano. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. O Pai tem um plano, o Filho realizou o plano, pois o Filho realiza o plano do Pai, em obediência ao Pai. Isso não torna o Filho inferior, mas no plano de redenção faz o Filho ser a parte de Deus que realiza esse plano. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito. Agora, o Deus Espírito agora entra como selo. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. Olha aí, o relacionamento. O Pai envia o Filho morre, o Filho nos concede graça, o Espírito nos sela para nos levar em segurança para o propósito final do Deus triuno. Os 3 se unem num propósito redentivo para nos levar até Ele. É assim que funciona. Certo?
podemos afirmar que o Pai não é o Filho nem é o Espírito, mas os três são um. Jesus disse, João 10, 30, eu e o Pai somos um. Lá em João 14, 16, 17, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Lá em João 14, do 6 ao 10, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, vem, olha só que interessante, vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas quando vier o Consolador, Espírito, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Página 71 para a gente fechar. Em seu mistério final, a Trindade não pode ser compreendida de uma maneira exaustiva e completa. Qualquer conhecimento que temos sobre Deus está relacionado com a revelação dada numa situação finita e em condições que têm significado para nós como seres finitos. Então Deus não chegou falando coisa infinita para a gente, Ele chegou falando coisas finitas, que a gente pode entender. Só que como descrever um ser infinito de modo finito? Como falar de algo muito maior em uma língua muito mais limitada? Como fazer isso? Esse é o problema. A gente tem esse problema, por exemplo, com o grego. O grego é uma língua muito mais completa do que o português. Então a gente tem dificuldade muitas vezes em traduzir do grego para o português. Por quê? Porque o português é mais limitado do que o grego. Então tem coisas que você não consegue comunicar, você precisa girar mais para conseguir comunicar. Imagina um ser infinito, comunicar o infinito dentro do finito. Assim é através da revelação divina que concluímos que Deus, antes de toda e qualquer criação, existia infinito, pessoal, todo inclusivo, autossuficiente e imutável, de acordo com o elevado conceito da Santa Trindade. Quem o Pai é? O Pai é o que o Filho não é e o que o Espírito não é. O que o Filho é? O que o Pai não é e o que o Espírito não é. O que o Espírito é? O que o Pai não é e o que o Filho não é. Certo? O Pai, o Filho e o Espírito têm o mesmo poder, a mesma estrutura, o mesmo ser, a mesma importância, a mesma essência, a mesma infinitude, a mesma eternidade, ou seja, eles são exatamente o mesmo ser. No entanto, eles estão tão unidos, pleno e perfeitamente, que o Pai existe no Filho e o Filho existe no Pai. O Pai existe no Espírito e o Espírito existe no Pai. E assim sucessivamente. Um existe no outro. Um existe no outro. Não é um existe aqui, o outro existe aqui e o outro existe. Não. Um existe no outro. Pois eles são tão intimamente conectados que ao olhar para ele eu vejo um Deus. Mas quando esse Deus escolheu revelar-se para mim,
Como ele fez? Ele fez por meio do transbordar do seu amor. Pai, Filho e Espírito estão ali num movimento eterno de amor, se amando eternamente e completamente, sem faltar nada para eles. E aí esse amor é tão intenso que ele escolheu, por amor, criar seres que vão ser o quê? Beneficiados pelo amor. Não é? Ele não nos criou porque ele estava se sentindo, eu vou criar para ter alguém para amar. Não, ele já se ama ali completamente. O que foi que ele fez? Ele criou seres por amor. E aí ele oferece o amor a esses seres. Esses seres se rebelam contra ele. Ele continua sustentando esses seres por amor. Mas diz assim, vou fazer o seguinte, eu vou ter um plano para te trazer de volta para esse amor que eu sou. Como? Eu vou me organizar de tal modo a cumprir o plano de redenção. Que plano é esse? O pai envia o filho morre, ao morrer o filho volta para o pai e filho envia o Espírito, para que o Espírito revele o filho, para que através da revelação do filho eu conheça o pai. E aí eu faço parte desse processo de amor. Deixa eu fechar com esse pensamento que é bem interessante. Quando a gente fala sobre casamento, as pessoas elas não têm noção da profundidade do significado do casamento. O que é o casamento? Dois seres iguais em estrutura, ser humano. No entanto, o que o homem é, o que a mulher não é. A mulher é o que o homem não é. Mas eles dois, por amor, se unem. E ao se unir, tornam-se uma só carne. Ao tornar-se uma só carne, eles vão viver papéis. O homem liderar, a mulher auxiliar. Eles estão totais e completos, não falta nada para eles. Mas o fruto do amor transbordante dentro deles vai fazer com que um filho exista. Essa criança vai ser beneficiada do amor dos pais. Por isso que quando o pai ou a mãe valoriza mais os filhos do que o cônjuge, ele está roubando dos filhos a oportunidade de ser beneficiado do amor dos pais. Ou seja, quando eu amo minha esposa e minha esposa me ama, os meus filhos vão ser felizes. Agora, se eu tiro o amor da minha esposa e lanço sobre os meus filhos e valorizo mais eles do que meu cônjuge, eu estou quebrando o processo. O que é que vai acontecer? Meus filhos vão sofrer. Vão ser mimados, vão ser mal educados, vão ser uma desgraceira só. Meu casamento eu vou destruir ele. Meu cônjuge vai ficar perturbado, porque eu não estou vivenciando. Está entendendo como é poderoso o exemplo do casamento para o que a Trindade significa? O que é que a Trindade significa? Pai, Filho e Espírito estão completamente, perfeitamente satisfeitos. Só que esse relacionamento de amor entre eles produziu fruto, e esse fruto chama-se a criação. E essa criação rebelou-se contra o Pai, o Filho e o Espírito. E eles então disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma ação. E essa ação será o quê? Revelar-se para eles como? O pai envia o filho morre, tal, e esse processo que eu falei para vocês. Não é fantástico isso? É grandioso demais. Por isso que quando a gente vivencia o casamento para a glória de Deus, a gente está dando uma lição poderosíssima para os nossos filhos, sobre quem é Deus. É muito forte isso. Temos perguntas no chat? Espero que esteja todo mundo assistindo, né? Esse período de transmissão é sempre assim, se sente sozinho. Amém. Vamos lá, gente?
Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por tua graça, misericórdia e bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescermos em teus caminhos, Senhor. Obrigado por tua graça, misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revelou para nós e por isso nós podemos, Pai, contemplar a tua grandeza e nos sentirmos amados por ti, Senhor. Grandiosa, Pai, é a tua obra de redenção, Senhor. Nos ajuda a vivermos, Pai, para glorificar o teu santo nome. Nos leva em paz para casa e obrigado, Senhor Deus, nos traz em paz no fim da tarde, para te adorarmos juntos, Pai, como igreja. Te pedimos, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.